Olá, alunos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre da disciplina de Artes. Eu sou o professor Fernandes, estarei ministrando essa aula para vocês, professor da escola Erém Governador Muniz Falcão. O nosso conteúdo estará abordado no tema Arte Neoclássica, Arquitetura, Música e Teatro. E nesse nosso primeiro encontro, estaremos vendo o conteúdo Arte Neoclássica, Arquitetura. Vejamos. O período neoclássico ele aconteceu na transição do século XVIII para o século XIX, né? No final do século XVIII e no início do século XIX. Foi onde surgiu esse estilo chamado neoclássico. Esse estilo fazia contraposição ao estilo barroco. De acordo com os neoclassicistas, só haveria essa arte se os artistas resgatassem os princípios gregos e os renascentistas e o adaptassem à realidade moderna. Nas escolas de belas artes, os alunos deveriam conhecer a arte do período antigo, e por isso era produzido baseado na técnica e nas convenções gregas e romanas. Então vejamos, nesse período neoclássico, os artistas eles teriam que resgatar os princípios da arte antiga, né? A arte greco-romana, para então surgirem as novas tendências, né? Que seriam as tendências estéticas que predominou na criação dos artistas europeus. A tendência neoclássica, né? Os clássicos e as academias. Uma obra de arte só seria perfeita, bela, na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Então aí eles falavam que para uma obra ser bem feita, para uma obra ser perfeita, ela não tinha que imitar as formas da natureza, elas tinham que seguir a linha antiga, né? A, a linha das artes greco-romanas. O convencionalismo e o tecnicismo reinaram nas academias de belas artes, até serem questionadas pela arte moderna. Aí surge a arquitetura neoclássica, né? Que a arquitetura neoclássica, tanto nas construções civis quanto nas religiosas, ela seguia o modelo dos templos greco-romanos ou das edificações do Renascimento italiano. Esse modelo surgiu nos templos greco-romanos, nas edificações do Renascimento italiano. Caracterizou-se pelo uso de fachadas sóbrias, nas colunas dóricas ou jônicas sustentam frontões triangulares. Algumas características da arquitetura nesse período são os seguintes elementos: o uso das linhas ortogonais, formas regulares, formas geométricas, formas simétricas, também o uso de materiais nobres, que eram as pedras, mármore, granito e madeira. Assim também surgiram os volumes corpóreos maciços, que era o uso de cúpulas, colunas, frisos e plantas de edifícios em forma de cruz, pórticos colunados, frontões triangulares e entre outros. Aí estão algumas características da arquitetura neoclássica, né? O uso de materiais nobres, igual eu citei anteriormente, que é a pedra, o mármore, o granito, madeira. Os processos técnicos avançados, que é onde eles usavam as plantas de edifícios. Esquemas mais completos aos par de linhas ortogonais. Formas regulares, geométricas e simétricas. Volume corpóreo maciços, bem definidos por planos murais lisos, que seriam o uso de cúpulas, colunas, frisos, forma de cruzes, pórticos e frontões triangulares. Aí estão alguns exemplos da arquitetura neoclássica, né? À sua direita
está a Igreja de Santa Genoveva, em Paris. À sua esquerda está a Porta de Brandemburgo, em Berlim. Você pode observar que as estruturas são bem rústicas, né, ao estilo greco-romano. A Igreja de Santa Genoveva, ela foi projetada por Jacques-Jean Soufflot, considerado um dos primeiros arquitetos neoclássicos. A planta do edifício foi concebida com a forma de uma cruz grega, um pórtico de 6 colunas e um frontão. A cruz grega, que era a cruz quadrada, na qual todos os braços têm o mesmo comprimento. Você pode observar as colunas, as 6 colunas que estão aí, que é o pórtico, que é a forma de uma cruz grega, que é o pórtico de 6 colunas em um frontão, que é na entrada, logo na entrada você está vendo aí na imagem, as 6 colunas bem rústicas. Em 1789, a Igreja de Santa Genoveva ela foi transformada em panteão nacional. Os restos mortais de importantes personagens da história francesa passaram a ser abrigados no panteão. A Porta de Brandemburgo, ela foi construída no ano de 1789 e entre 1789 e 1794 pelo arquiteto Carl Gotthard Lenz. Imponentes colunas dóricas apoiam um pavimento retangular contendo conjunto de esculturas em bronze. Você vê aí as importantes colunas, bem rústicas, onde seguram, onde apoiam essa forma, esse pavimento retangular. E bem acima tem as esculturas de uns cavalos de bronze. Agora iremos falar sobre a pintura neoclássica. A pintura neoclássica, nesse período, é inspirada principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, principalmente em Rafael, um pintor que se destacou por usar o equilíbrio entre as cores. As revoluções francesas e industrial causaram grandes mudanças nas artes nesse período. Geralmente, as obras expressavam um forte realismo e fortes emoções. Aí estão algumas características da pintura clássica: formalismo e racionalismo, exatidão nos contornos, harmonia do colorido, retorno ao estilo grego-romano, academicismo e técnicas apuradas, culto à teoria de Aristóteles, ideal da época, democracia, pinceladas que não marcavam a superfície. A pintura foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana. O mestre Rafael era um mestre do equilíbrio, da composição e da harmonia do colorido. Vocês podem ver que as imagens têm uns tons bem fortes, a imagem à sua esquerda. E o Jacques Louis David foi o maior representante dessa pintura neoclássica. Essas pinturas tinham as cores bem chamativas. David nasceu em Paris e foi considerado o pintor da Revolução Francesa. Durante o governo de Napoleão, registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. Suas obras expressam um vibrante realismo e fortes emoções, como é o caso do quadro em que retrata a morte de seu amigo Marat. Outro pintor neoclássico foi Jean-Auguste Dominique Ingres.
né, que foi Ingres foi uma espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo. Ele soube registrar a fisionomia de uma classe burguesa, principalmente quanto ao gosto pelo poder. Ele também fazia com que a pintura expressasse a firmeza e a determinação do personagem em que olha o observador diretamente, né? Ele trazia um cronista visual, ele trazia uma realidade visual do que se acontecia no tempo. Aí à sua direita está o retrato de Louis Berthe, onde foi pintado por esse pintor aí, o Jean Auguste Dominique Ingres. Ingres, né? A sua obra abrange, além de composições mitológicas e literárias, nus, retratos e paisagens. Na tela, aí o banista de Valson fica evidente o domínio dos tons claros para a representação da pele e o domínio do desenho, uma das características mais fortes de Ingres. Então finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre arte neoclássica, arquitetura, onde falamos sobre a arte da arquitetura e neoclássica e a pintura neoclássica. Finalizamos aqui, estarei deixando o link desse vídeo à disposição no Google Classroom, assim como também estarei deixando uma atividade onde vocês irão responder sobre o conteúdo, também na plataforma Google Classroom. Bons estudos para todos, um grande abraço, fique com Deus.